Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje eu converso com o Neir Coelho. Bom, seu Neir, agora a gente falou muito da política, né, nos dois blocos anteriores. E o senhor até comentou no primeiro bloco, assim, bem de passagem rapidinho, que o senhor falava muito bem e agora tem a fala um pouco prejudicada pelo Parkinson, né? Sim. Como é que o senhor descobriu essa doença? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, em 2018, eu trabalhava no Banco do Brasil. O senhor ficou mais de 20 anos no Banco do Brasil, né? Sim, 23 anos. E eu comecei a sentir assim, uma ansiedade muito grande. Dava vontade de sair correndo. Correr. Eu chegava ao ponto de entrar dentro do banheiro e ficar correndo dentro do banheiro. Porque eu sentia assim uma... De uma hora para outra veio isso. Isso. Então eu procurei um médico. Aí ela constatou a doutora Mariana, dona Neurovita em São José. Uhum. Ela falou, descobriu que era Parkinson. Tem que fazer vários exames neurológicos, né, para descobrir exames não só de sangue, mas também outros exames também, né? Sim, eu fiz muitos exames. Ela mandava desenhar cubo, para ver se eu conseguia desenhar um cubo, porque tem uma progressão da doença. A doença. Hoje em dia existe na USP de São Carlos, existe uma experiência muito gratificante. É aquele Michael Fox, não sei se você lembra dele. O ator, né? Ator, ele montou uma fundação Michael Fox nos Estados Unidos. Que fez o De Volta para o Futuro, né? Que ele descobriu que tinha Parkinson com 30 e poucos anos, né? Sim. E aqui de Jacareí, inclusive, ela era, acho que se não me engano, era daqui. A Renata Capucci. Ela também tem Parkinson. Quer dizer, então dá em homem e dá em mulher, só que mulher sofre muito mais do que o homem. Porque o homem dá o tremor, a mulher diz que fica mais na ansiedade. E o senhor descobriu uma idade, assim, com 65 anos, não sei se está na média dos casos de Parkinson. A partir dos 50. É a partir dos 50. É possível acontecer ainda mais na longevidade da pessoa fica. A doutora Mariana fala para mim assim, você vai morrer com 92 anos. Pode ficar tranquila que vamos segurar você até os 92 anos. É porque eu imagino que quando o senhor recebe a notícia da doença, deve dar um susto, né? Sim. Como é que foi para o senhor receber a notícia? Você pensa que é uma coisa de morte. Você pensa logo, estou morrendo. Porque é uma degeneração. Mas só que você tem que preservar, tomar. Eu, por exemplo, descobri que maracujá é muito bom. Então, acalma. Porque acalma o nervo, né? Exatamente. Então, eu tomo maracujá todo dia. Inclusive, a semana passada, eu fui no supermercado, comprei 2 sacolonas de maracujá. Porque vamos dizer assim, porque o maracujá está acabando, ele tem uma fase. Tem. Aí, tem época, né? Tem época, isso. Então eu estou tomando maracujá que eu comprei 2 sacolonas de maracujá, e é caro. R$10 o quilo. E pesa mais. Você tem lá o maracujá, 70% do maracujá é casca. Então. Aí o senhor descobre em 2018, né, que tinha o Parkinson. Nesses 4 anos, de 2018 até agora, 2022, o que o senhor percebe que a doença avançou? Ou o que o senhor percebe que pôde ser controlado com a doença? Eu acho que a doença avançou um pouquinho. Mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que enfrentar a doença. Contar para todo mundo que você está. Tem gente que tem vergonha de dizer que tem Parkinson. Porque quanto mais o senhor falar e divulgar isso, às vezes tem alguém assistindo que está com algum sintoma e vendo o senhor falar, pode procurar um médico, né? Estimativamente, aqui em Jacareí tem 2.000 pessoas que têm Parkinson. E não aparece.
Mas existe 1% da população brasileira tem Parkinson. Né? Exatamente. O Parkinson está numa tríade de doença degenerativa, que é Parkinson, que mexe com o sistema de motor, né, de Sim. movimentação, a fala e tal. Tem também o Alzheimer, que aí o Alzheimer mexe com memória, mexe com danos no cérebro. E a esclerose lateral amiotrófica, que mexe aí com o sistema motor digestivo, respiratório. E a gente percebe que uma das características do Parkinson é que ficam caindo lágrimas dos olhos, né? Eu percebo que o senhor fica limpando os olhos, é uma coisa até curiosa, porque eu acho que cai lágrima que o senhor não consegue piscar direito, né? Sim. É por isso, né? Você tenta, vamos dizer assim, você não pisca. Então você tem que forçar a piscar. Então ele lacrimeja. E o tratamento se baseia em quê? Remédios? Fisioterapia ou não? Não, na verdade você tem que, o termo certo, você tem que repor. Nós temos uma célula, uma região negra no cérebro que lubrifica todas as articulações. Então o seu cérebro para de produzir essa prolopa. Como é que chama? Pro alguma coisa. Daí tem que ficar repondo. Repondo. Então você tem que repor. Quando você repõe e faz exercício, eu ando 8 quilômetros todo dia. É mesmo? Todo dia. Hoje já andei. Mas faz em casa ou vai na rua? Na rua. Eu saio de Santa Maria, vou até o Arroz Fantástico, volto... Caramba! 8 quilômetros. E tem que ser, para poder manter as articulações. Então aí você, cuidando... Quer dizer, eu ainda posso gastar R$1.000 por mês com remédio. Tem gente que não pode. E tem alguma coisa que o médico pede para evitar? Você tem que evitar, por exemplo, bebida alcoólica. Bebida alcoólica, eu, por exemplo, tomo cerveja, certo? Mas tem época que eu dou parada e fico 15, 20 dias sem olhar. Então, de comida não tem nenhuma proibição? Não tem proibição nenhuma. Entendeu? Na verdade, eu faço de tudo. O senhor vai fazer 70 anos daqui a pouco, né? Daqui a Em janeiro, agora. 19 de janeiro. E como o senhor ainda tem, segundo a sua médica, mais 22 anos ainda pela frente, né? Que vai morrer só com 92 anos, né? O que o senhor faz planos para a sua vida? O que o senhor pensa daqui para frente? Então, eu sempre fui ativo na minha comunidade, certo? E ultimamente eu estou um pouco desativo. Eu tenho me dedicado mais, porque eu tenho uma filha que é médica, mora em Marília. Hoje, por exemplo, vou sair daqui, vou pegar o carro, vou andar 600, eu dirigi 600 quilômetros, e para ver minha filha lá. Ela está grávida do segundo filho, né? Então eu me dedico muito mais aos filhos. Agora já está mais dedicada para a família, já, né? Família. O senhor falou, a gente falou no primeiro bloco dos seus pais, né, educação rígida, né? Que o seu pai bateu no senhor 2 vezes, né? E o que o senhor identifica na educação que o seu pai deu para o senhor e o senhor repassou para os seus filhos? Tem alguma semelhança? Já teve momentos que o senhor falou assim, pensou com o senhor mesmo, que era muito parecido com o seu pai em alguma coisa? Eu sou muito parecido com meu pai, eu acho. No quê? Meu pai era analfabeto, semi-analfabeto. Se estudou, começou a estudar quando tinha 45 anos de idade. Eu tive a possibilidade de me formar e eu formei minhas filhas. São muito bem realizadas na vida. E eu acho que foi a minha missão principal. Minha e da minha esposa, a dona Neuza. Mas a gente
Eu faço política, continuo fazendo política. Acho que política é uma arte. É aquele negócio, é um doce veneno. Uma vez que o mosquito pica, aí não tem como... Você não sai nunca. Mesmo que você queira, você não sai da política. Porque a turma te procura. Não, você tem que dar um apoio, dar uma ajudada, ajudar um pouquinho. Eu coloco decalque no carro, eu faço campanha. E nesses 70 anos de vida, que lições que o senhor aprendeu, assim, de vivência, de ensinamento, que o senhor possa falar para a gente das lições da vida? Por exemplo, o senhor tem arrependimentos? Eu acho que eu faria tudo do mesmo jeito Tudo que de eu novo? fiz. Acho que eu erraria do mesmo jeito, acertaria do mesmo jeito. Acho que eu mais acertei do que errei. Eu me lembro que quando eu trabalhei no SAI, Serviço de Água, o SAI tinha um hidrômetro grandão, enorme, que ainda tem alguns ainda, custava $36, e era tudo importado, fabricado na Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo. E eu insisti, falei que a turma usasse um hidrômetrozinho menorzinho, que custava $7. Aí o dono da Liceu de Artes e Ofícios, o dono não, o vendedor, ficou atrás de mim quase uma semana. Eu não sabia por que era. É porque ele queria continuar vendendo o hidrômetro de $36 e não de 7. Eu sou muito persistente, sabe? A gente falou agora da sua médica, né? Que falou que o senhor ainda tem muita estrada pela frente. O senhor pensa na morte? O senhor tem medo de morrer, por exemplo? Acho que tenho. Tenho medo de morrer. Eu tenho mais medo de ficar doente, de cama. Ficar improdutivo, né? Improdutivo. Mas eu tenho o meu medo. Eu gostaria de morrer, que nem eu tenho um amigo meu, o Leal. Ele morreu dormindo. Eu gostaria que fosse assim. Para a gente encerrar a nossa conversa, depois de a gente ter repassado toda a sua trajetória aqui, hoje, olhando para trás, do que o senhor sente mais saudade na sua vida? Boa pergunta. O que eu sinto mais saudade? Eu não sinto saudade de nada, não. Não é saudosista? Não sou. Eu sou prático. Tudo que eu fiz, eu trabalhei nas melhores empresas da região. Fui político como eu quis. Eu gostaria de ter tido mais sucesso, né? Mas eu acho que está faltando, que nem o Paulo VI dizia, uma certa vez perguntaram para ele o que é que ele mais queria no século XX. Ele falou assim, Santos. Eu diria para Jano o que eu quero mais para as pessoas, para o mundo hoje em dia, é bons líderes. Nós estamos com falta de bons líderes. Nós estamos tendo que recorrer aos líderes antigos porque não temos bons líderes. Tem até aquele pensamento oriental, acho que é oriental, que fala que tempos sombrios geram homens fortes, né? Sim. Homens fortes geram tempos fáceis. Exatamente. E esses tempos fáceis geram homens fracos, né? Exatamente. Que esses homens fracos, então, geram tempos difíceis. Exatamente. Eu acho que está faltando liderança. Estamos muito ruins de liderança. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, ter compartilhado várias histórias ao longo desses 40 anos de vida pública que o senhor tem, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer e sucesso para você. Obrigado. A nossa entrevista, então, fica por aqui. O Gente em Destaque volta numa próxima oportunidade. Até lá.